Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Claudelino Moreira, faço parte do grupo do curso de graduação, do curso de bacharel da Faculdade Unicesumar, ensino à distância. Fazemos parte do polo da cidade de Ubá, Minas Gerais. Hoje nós estaremos aqui num bate-papo muito bacana, numa mesa redonda, com uma pessoa muito ilustre. Hoje, um dos nossos mentores também, junto com o nosso pastor da nossa igreja, nosso amigo Rodrigo Pacheco. Mas antes de falar, irmão, começarmos, eu quero te indicar aqui, ó, olha só que bacana. Hoje o nosso carro-chefe do curso, ó, pra você entender que o mistério, olha que benção. Hoje o nosso carro-chefe, nós estamos falando sobre método de estudo bíblico do Novo Testamento. Muito bacana. Quero deixar para você também um livro que eu quero, eu de particular, que eu gostei dele, foi o Fator Melquisedeque. Olha só que bacana. Isso aqui vai falar um pouquinho sobre o testemunho de Deus nas culturas, por todo o mundo. Você sabia que quando Paulo chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ele vai até a cidade de Atenas. E quando ele chega, ele vai entrar dentro do Areópago, dentro do Paternon, e ali ele vai ver vários altares a muitos deuses. E ele achou ali um altar ao Deus desconhecido. Aqui nesse livro tem um negócio muito bacana que conta a história por que esse altar estava lá dentro. Mas eu não vou te explicar por quê. Você vai ter que ler o livro. Valeu? Muito obrigadinho. Então eu quero aqui agora com o meu amigo Rodrigo. Ele vai se apresentar para a gente, vai falar um pouquinho também da sua formação e estaremos aqui dentro de um bate-papo bacana. Bem, meu querido? Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade, por essa honra que eu sinto ter nesse momento de poder conversar com você assuntos que, em especial, me alegra muito, me edifica bastante, que é sobre a palavra de Deus. Então, primeiramente, eu quero agradecer e me sinto muito honrado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Rodrigo Pacheco, hoje eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Presidente Antônio Carlos. Eu sou pós-graduando em arquitetura e urbanismo, também estou graduando em teologia e será um prazer tremendo podermos falar um pouco sobre a palavra de Deus, a sua obra aqui na Terra. E também, para completar, sou professor da Escola Bíblica Dominical, aqui na sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tocantins. Glória, que maravilha, que benção. É um dos nossos mentores aqui junto com o pastor, irmão. Eu, de particular, como é o meu particular, é até difícil falar muita coisa, porque já é um amigo de longa data. Então, eu vou deixar só através dos comentários. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, Rodrigo, que nós vamos estar falando sobre igreja em si, uma das coisas que nós temos já que desmistificar, porque as pessoas às vezes colocam alguns paradigmas que às vezes atrapalha, às vezes ao desenvolvimento até mesmo da palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero quebrar é que as pessoas dizem que teologia, ela esfria. Teologia tira a unção, teologia tira o agir de Deus. Na verdade, a palavra teologia, traduzindo do grego, a palavra teos significa Deus. E logia ou logia, estudo. Então nada mais é que um estudo acerca de Deus. Então nós vamos conhecer, porque pessoas tiveram que fazer muitos esforços, como por exemplo, nós temos hoje a arqueologia, que ajuda muito, a antropologia ajuda bastante, para nós entendermos algumas coisas, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, mas a Bíblia para nós, como palavra de Deus, é a nossa regra de fé, é aquilo que nos guia para a nossa vida, tanto vida profissional como a nossa vida também espiritual. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, Rodrigo, hoje é o seu ponto de vista, daquilo que você tem presenciado hoje, tanto na igreja e também no meio do aprendizado. A pergunta que eu quero te fazer é qual a importância que você vê hoje, a importância de se adquirir o conhecimento para a igreja nos nossos tempos? Rapaz, fantástico. Uma pergunta bem imponente, poderosa, e realmente precisa de luz, de destaque. É uma pergunta que, na verdade, as igrejas precisam procurar responder. E para falar desse assunto, Barão, eu acho interessante, então, para dizermos a respeito da importância do conhecimento da palavra de Deus, talvez seria interessante nós, como igreja, nos perguntarmos primeiro, qual que é a função da igreja? Bacana. Porque aí eu vou conseguir explicar de maneira mais efetiva qual a importância do conhecimento sobre Deus a partir do ponto de que venhamos a falar sobre a finalidade da igreja. Bacana. Por quê? Na verdade, quando a gente analisa a palavra de Deus,
ela é acima de ser nossa livro de fé, de prática, de nos levar à salvação, e ser a verdade acima de tudo. A Bíblia ela contém diversos ensinamentos sobre qual é o verdadeiro plano de Deus para com a humanidade e qual é o verdadeiro projeto de Deus para com a igreja. Então é interessante nós associarmos essas duas perguntas. A primeira pergunta que você me dirigiu foi sobre a importância do conhecimento. Eu acho interessante nós respondermos ela primeiro com a outra pergunta: qual que é a importância da igreja? Qual que é a finalidade da igreja? Uma vez que a gente descobre qual é a finalidade da igreja, nós vamos descobrir por que é importante ter o conhecimento. Verdade. Quando a gente vai responder essa pergunta, qual é a importância da igreja, eu acho que eu já vou estar respondendo o que você me dirigiu em uma etapa. Qual que é hoje a importância da igreja? Hoje não, sempre. A igreja, ela foi intitulada, criada, gerada, na verdade, dentro do coração de Deus muito antes da própria criação. O plano de Deus, ele sempre já existiu, na verdade. Até que o Apocalipse fala: eis o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então a gente consegue encarar esse assunto descobrindo qual é a finalidade da igreja. Quando o ministério de Cristo de fato se efetivou, foi a partir do momento que João Batista ele foi preso. E Jesus aparece pregando nos desertos e assim por diante, levando a mensagem que João Batista havia preconizado, que ele havia anunciado. Eu acho interessante por aqui, porque Jesus, mais para frente nas epístolas paulinas, ele vai aparecer como cabeça de uma igreja. Então, a Bíblia vai dizer que nós, como um todo, somos a igreja da qual Cristo é o cabeça. Então, eu verifico, dá para nós entendermos que a importância do conhecimento ela está relacionada a termos Cristo como cabeça. Quando falamos de conhecimento, estamos falando de uma mente, de um domínio e etc. Então, termos o conhecimento da palavra de Deus é permitir com que nós, como igreja, venha entender que Ele é o cabeça. É a partir de nós enxergarmos, cada um de nós, como corpo, que é, de fato, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça. E como que a gente vai ter os comandos do nosso corpo viver conforme a cabeça? De acordo com o que está escrito nesse livro. Porque esse livro mesmo diz a respeito que ele é a mente de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é a mente de Deus. Se a gente entende isso, nós conseguimos entender que para sermos de fato a igreja, qual que é a importância então do conhecimento? A importância do conhecimento da palavra de Deus, ela é singular, porque é a partir dela que nós conseguimos cumprir o propósito real de ser igreja. Porque o conhecimento vai nos revelar a mente de Deus, da qual Ele é o cabeça. Ou seja, nós somos o seu corpo, dirigidos pela sua mente, que é Cristo, que é o cabeça. Então, o conhecimento que a gente precisa para que venhamos ser corpo de Cristo está aqui. É de acordo com este livro, é este livro que tem que ser a mente da igreja. É este livro que tem que ser o raciocínio da igreja, que tem que ser a direção da igreja. Então, a primeira resposta que eu quero dar a essa pergunta é associando ela diretamente à importância da igreja. A igreja ela tem importância, em suma, se pudermos resumir, quando Jesus disse mesmo aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a gente consegue, só nesse versículo, empregar uma das principais, apenas uma das principais funções da igreja, que é levar o evangelho e assim por diante. Então a gente vê que para a igreja cumprir o seu propósito, ela precisa estar de acordo com o conhecimento da palavra de Deus, que é a mente de Deus, que é a Bíblia. Então, respondendo essa pergunta, que eu preferi dividi-la em duas etapas, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios também no capítulo 4. Que benção, hein? Que benção. Fica com a gente aí, que vai ser bom. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui a gente já entende que o plano de Deus
para a sua igreja, uma das funções da igreja é a edificação do corpo. A igreja tem o papel de disseminar o conhecimento para que o corpo seja salvo. Que é a igreja, para que a igreja do Senhor seja salva. E o corpo vai ser salvo uma vez que anda em unidade com a cabeça. Que ele obedeça à mente que é Cristo, que é a palavra de Deus, que ele mesmo é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso é interessante a gente entender esse paralelo de saber que o conhecimento ele está inteiramente ligado à finalidade da igreja. Da mesma maneira, quando eu tive o interesse de atuar na área da construção civil, eu quis aprender sobre engenharia civil, eu cursei engenharia civil, e se um médico ele quiser trabalhar na área da medicina, ele precisa cursar uma faculdade a respeito, um professor para dar aula, ele vai aprender a respeito. Da mesma forma, uma pessoa para falar de Deus, ela precisa aprender a respeito. Como você falou aqui no início, para a gente encerrar essa questão, creio que respondendo ao perguntado, a teologia, na verdade, ela não é um meio pela qual se esfria, nada disso, pelo contrário, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Da mesma forma como você pode usar uma ferramenta qualquer para fazer qualquer objeto ou qualquer outra coisa, a teologia ela te dá as ferramentas para desbravar, para descobrir, para compreender o que a Bíblia está querendo dizer em sua natureza, em sua composição literal. Então a teologia ela nos traz um alinhamento de conhecimento, de técnicas, de estudo associado à arqueologia, tantos outros descobrimentos, a tantos outros fatores para favorecer o nosso entendimento acerca da palavra de Deus. Então é importante demais a gente ressaltar essa importância, esse valor que o conhecimento de Deus ele possui dentro da igreja. Eu creio, varão, que essa seria, se eu pudesse assim concluir, uma resposta que caiba. Não dá para falar sobre o conhecimento sem entendermos de fato qual que é a finalidade da igreja. Quando a gente entende a finalidade da igreja, a gente vai perceber que o conhecimento ele é uma obrigação. Ele é indispensável. Não posso falar de algo da qual eu não conheço. E é o conhecimento profundo de Deus que vai fazer com que o seu corpo seja edificado, com que a igreja do Senhor venha ser salva. Interessante, bacana. Muito bom a sua colocação. Uma das coisas que a gente tem que entender, quando a gente fala de igreja, às vezes a primeira visão que as pessoas têm de igreja é um templo, mas a igreja, na verdade, somos nós. Sou eu sou uma igreja, você é uma igreja, nós somos a igreja. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele habita dentro de nós. Nós somos a igreja, não é verdade? E uma das coisas interessantes hoje da igreja, no sentido geral, eu não sei que no Brasil hoje, é uma das coisas mais difíceis. Hoje, com você como professor de escola dominical, por exemplo, uma das maiores dificuldades, eu não sei se o brasileiro em si, não são todos na verdade, mas o brasileiro tem um pouquinho de preguiça de estudar, não tem, meu amigo? De leitura. Porque não adianta para mim saber qual é a finalidade da igreja, eu tenho que entender através da palavra. E se eu não meditar na palavra, não ler a palavra, não buscar, eu não vou saber qual é essa finalidade. Não é verdade? Desse jeito. É difícil. Os dias são difíceis, irmão, mas Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Irmão, uma segunda pergunta que eu queria te fazer, acerca também do conhecimento. Ao seu ponto de vista, em que ponto isso ajudaria para nós hoje como obreiros, através do conhecimento, através da palavra, de buscar mais de Deus também, em que ponto, na verdade, vou te fazer a pergunta assim, em que ponto, na verdade, isso ajudaria nós como obreiros para a igreja dos nossos dias? Porque hoje nós temos visto igrejas sendo abertas, templos sendo abertos. Verdade. E uma das coisas que a gente mais vê, se eu não me engano, o que a gente mais pode observar, às vezes, são obreiros, não é essa palavra tão assim, mas um despreparo muito grande de pessoas para estar como obreiros, ou até mesmo até na liderança da obra de Deus. Aí eu queria seu ponto de vista sobre isso também.
Olha, na verdade, você já falou muito enquanto perguntava em relação a isso, porque hoje, infelizmente, a gente tem quando eu digo a gente, eu digo no geral, as pessoas, elas possuem uma visão muito pequena, uma visão que já está comprovada que ela não funciona em relação às coisas de Deus, que é apenas aquele conhecimento, aquele perímetro apenas ali que se fala, e não tem um conhecimento aprofundado sobre de fato o que é a obra de Deus, qual é o verdadeiro plano de Deus. Então as igrejas hoje, na verdade, em suas lideranças, algumas vezes, isso aqui, ainda mais baseado no curso que nós estamos falando aqui, que é um curso de teologia, que em todas as suas vertentes, uma das principais é a capacitação de você como obreiro, como servo, como ministro de Cristo, nos principais, essa capacitação para esse ministério, para esse serviço. É fundamental nós entendermos que o conhecimento ele é um pilar. E eu não digo isso em relação à teologia apenas ou à igreja. O conhecimento ele é a base para se ter um sucesso em qualquer área que você precisa, que você deseja, que você almeja. Você ter o conhecimento de algo, você buscar o aprendizado de algo na qual você vai executar, isso vai te trazer benefícios em todas as esferas. Você vai conseguir executar de maneira mais hábil, mais agradável, mais responsiva, vai conseguir obter mais resultados, porque você aprendeu como faz. Então, o conhecimento, além de dentre tantas, você evitar com que se dissemine uma podridão em meio às pessoas de palavras que não couberam na Bíblia, de que não estão no texto. Então, o conhecimento na estruturação dos obreiros, ele é muito importante para gerar obreiros com um certo nível de preparo, com um certo nível de conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Na verdade, as polêmicas que a gente vê aqui e ali, indiretamente, em sua maioria, estão relacionadas a um despreparo completo em relação à formação daquele obreiro. Na verdade. Às vezes, algumas lideranças, motivadas por algumas intenções, sejam elas quais forem, colocam pessoas na frente da obra na qual não tem o preparo necessário para se assumir a liderança de um grupo, de uma casa, de um templo, de um povo. E a gente vê isso, Rodelino, na palavra de Deus. Você pode observar o que Jesus prezava acerca do conhecimento. Era incrível, porque ele era o próprio conhecimento, ele era a própria verdade, ele era a própria sabedoria. E mesmo assim você ouvia nos templos. E mesmo assim ele estava no templo, uma lição incrível que Jesus nos dá quando ele, ainda criança, aos 12 anos, se assenta no templo. Verdade. E eu acho isso de uma importância tremenda e agrego isso mais, porque na verdade aquela passagem dos 12 anos até os 30, quando Jesus aparece novamente, você pode ter certeza que Jesus continuou aí no templo. Verdade. Então houve um período de preparação para o ministério de Jesus, varão, 10 vezes maior do que o período de duração do ministério. O ministério de Jesus dura 3 anos e Jesus se prepara há 30 anos para esse ministério. Então Jesus ele mostra isso para a igreja, que a preparação para mim é prioridade. Não há de se espantar, não é de se espantar. Se a Bíblia dissesse para a gente que Jesus com 10 anos de idade ele fosse morrer pelos nossos pecados, com 12, não dizer 12 por causa da maioridade da consciência, com 12, com 13 anos, para cumprir também o rito. Mas Jesus estava querendo mostrar para a gente que a preparação, ela é prioridade. A preparação, ela é uma prioridade para o ser da igreja. Então tem que se preparar. E eu vou dizer para vocês, Jesus escolheu uma gama de pessoas, das quais poucos tinham conhecimento muito acelerado, muito avançado de diversas culturas.
eram alguns pescadores e etc. Mas também tinha pessoas intelectas, pessoas graduadas. Posteriormente apareceram doutores e assim por diante. E Paulo, um grande ministro e conhecedor da palavra, um cara formado em teologia na ocasião, em ciências, etc. Então, um cara completamente letrado. Então, a gente percebe que Deus ele se preocupa com que o povo dele venha ter o conhecimento. O conhecimento ele é a base para a estruturação. Se você não sabe como faz, se você não sabe o que tem que ser feito, tem muita chance de que se faça errado. Verdade. Interessante. Você entrou agora num outro assunto muito bacana. Hoje em dia a gente tem visto o seguinte: por que nós temos que dar essa importância para o conhecimento, para aprender, para estudar, para buscar mais? Hoje, por exemplo, se um pastor, por exemplo, como o nosso pastor, por exemplo, ele tem alguma uma atividade, por exemplo, eu tenho que fazer um casamento, mas acontece um imprevisto e ele não pode ir, então preciso de alguém para fazer no meu lugar. Então, há necessidade de ter pessoas capacitadas para isso. Preciso fazer um culto fúnebre. Estou falando no sentido ministerial, né? Que é o que acontece e está no nosso dia a dia. Então, às vezes, um culto fúnebre não dá para ir, tem que pedir alguém para poder ir. Então, pessoas têm que estar capacitadas para isso, uma santa ceia, um batismo, um culto de colação de grau, Claro. enfim. Então, nós como obreiro hoje, nós temos que estar preparados. Temos que nos preparar. E teve até se não me falha a memória, um historiador, ele disse que uma das maiores, vamos dizer, um dos maiores investimentos da igreja é investir em pessoas, sem dúvida. Sem dúvida. Esse, para mim, é um dos maiores investimentos. Porque quando você investe, há um fruto lá na frente. Então, tudo é a preparação, aquilo que você falou, é uma preparação. Então, o conhecimento ele tem que estar sempre junto conosco. Né? Crescer na graça sem dúvidas. E no conhecimento. Talvez para a gente incrementar um pouco mais, embelezar esse assunto, eu acho muito interessante, por exemplo, na própria palavra de ordenação, na carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, na separação para obreiros, é um dos critérios o obreiro não ter do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. É verdade. Então você observa que desde hoje o assunto ele é atual, nós estamos falando sobre a preparação, sobre o conhecimento nos dias de agora. Mas desde antes, o conhecimento e a preparação, elas são critérios pré-requisitos para que se seja um obreiro aprovado. Verdade. Este que é o objetivo. Ser um obreiro aprovado, do qual não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Poxa. Então vai aprendendo, varão. Vai aprendendo aí, irmão. Talvez encerrar essa questão, tranquilo. O conhecimento para os obreiros, varão, para os obreiros, é um pré-requisito, na qual nós não podemos abrir mão. Verdade. E eu te digo mais, varão, Hoje, talvez nós precisaríamos estruturar os obreiros que tem. Verdade. Mas a igreja precisa aprender que antes dela formar um obreiro, dela ter um obreiro, ela precisa prepará-lo para ser obreiro. Você preparar ele para ser obreiro vai ser melhor do que você consagrá-lo e depois prepará-lo. Corre um grande risco. Então a preparação é um pré-requisito na ordenação dos obreiros é que ele já não tivesse do que se envergonhar em relação à palavra, que ele manejasse a palavra. Então, isso a igreja precisa entender é que ao ordenar, ao se levantar, uma condição importantíssima é você prepará-lo de uma vez. Você prepara o obreiro, e então, uma vez que ele está aprovado, ele recebe a ordenação para o serviço. Porque ele tem, no meu ponto de vista, é onde que a gente vê muitas falhas. Que durante o processo de formação do obreiro, na verdade, até mesmo aqueles que fossem ruins já não participariam mais. Ao colocar no funil da palavra, na prensa de verdade, para ele cair, entrar no crivo do evangelho, e assim por diante, já é uma peneira na qual você, lá na frente, você faz uma preparação.
Verdade. Lá na frente você vai ter um obreiro aprovado. Grande parte das pessoas que mais mal intencionadas ou despreparadas, elas saem fora do processo antes. Verdade. A preparação também é interessante, uma vez que a pessoa descobre a sua vocação na preparação. Também. Porque às vezes pessoas podem receber ordenação por motivos quaisquer, só que às vezes aquele perfil, aquela condição, não é exatamente o que aquela condiz com o que aquela pessoa gostaria, com o ministério daquela pessoa, assim por diante. Nós temos pessoas, nomes derivados, associados a pessoas como pastores, evangelistas, pregadores, diáconos e assim por diante. Esse nome que os acompanha, às vezes, não é de fato o próprio programa do ministério, o plano de Deus para ele. É por aí. Então, o preparo ele é importante pra gente poder, irmão, finalizar esse bate-bola aqui. Tá bacana, irmão. Tô indo pra casa abençoado, hein? Rapaz, Olha que show de muito bola. conhecimento que a gente tem que aprender na palavra. É verdade. Estamos ainda no preparo, né? Sem dúvida. Estamos E eternamente, preparando. eternamente. Até a vida do mestre, pela fé. Quando a gente chegar lá, veremos se não aprendemos nada. Rapaz, é verdade. Para a gente poder fechar a nossa linha aqui de raciocínio, nosso bate-bola aqui, a nossa mesa redonda, ela é quadrada, tem? Retangular, na verdade. Mas a pergunta que eu quero finalizar é: o conhecimento hoje, esse, né, que a gente tem que. Ele pode chegar, o conhecimento hoje, ele pode chegar a ser mal aplicado e acabar destruindo uma igreja, por exemplo? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Na verdade, quando a gente está falando do conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, por se tratar de si mesma, ela é um manual de regras, de práticas, ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é a própria verdade e assim por diante. Só que uma vez que a gente compreende a palavra de Deus, nos baseamos nela de forma correta, usamos a Bíblia em seu teor, em sua natureza, em seu plano, nós somos edificados e abençoados. Verdade. Da mesma forma, Varão, se alguém que está precisando tomar um remédio qualquer por alguma determinada doença, ela vai a algum médico e o médico acaba tratando de um outro problema e vem medicar essa pessoa. Ou seja, ela está ingerindo uma medicação da qual não era isso, de fato, que aquela pessoa necessitava. Não era isso, de fato, que aquela pessoa precisa. Não era isso que estava acontecendo. Entendi. Então, o que acontece? É um remédio do mesmo jeito, só que a medicação aplicada de forma errada, ela também pode matar. Pode. Então, a palavra de Deus aplicada de forma errada, ela também pode. A palavra de Deus, ela leva o homem para o céu. Só que a má aplicação da palavra de Deus, o mau uso, a má interpretação, às vezes proposital, às vezes sobre ignorância ou sobre tantos outros aspectos, ela pode sim prejudicar bastante. E na verdade estamos enfrentando um momento atual onde a Bíblia, por muitas vezes, ela tem sido atacada, sofrido alterações em suas composições, não digo só literais, não, porque há especulações de diversas pessoas nisso. Eu falo na aplicação em sua verdade. Pessoas que, para benefício próprio em algumas determinadas áreas, aplicam o que se querem aplicar para se terem o que querem. Então, a Bíblia, ela aplicada de forma equivocada, às vezes proposital, às vezes não. Mas a má interpretação da palavra de Deus, ela pode prejudicar o rebanho. Às vezes você está ensinando para o seu rebanho coisas que não é exatamente o que a Bíblia está ensinando. Com certeza, uma aplicação equivocada da palavra de Deus, ela pode prejudicar o rebanho de Cristo, sim. Hoje em dia, existem várias ideologias, mentalidades a respeito da palavra de Deus,
que a tratam, por exemplo, como insuficiente para muitas coisas. Existe, é verdade. O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente precisa aprender a Bíblia da maneira com que ela é. Qual é o verdadeiro propósito, sua verdadeira finalidade, aprender essa finalidade e aplicar aonde que entra a importância do conhecimento. É você conhecer, sabe? Ter a Bíblia e conhecer de verdade qual que é o objetivo dela e para que ela serve. Uma vez que, por exemplo, qualquer um de nós pode tomar qualquer remédio que salvou a vida de muitos, tomam de forma errada que nós estamos no risco de morrer. Verdade. Então, se prega a Bíblia errado, você corre o risco de matar o seu rebanho, de levar a alma do rebanho para o inferno. Do meu ponto de vista, né, mano? Verdade. De acordo com a palavra de Deus. E hoje nós estamos enfrentando também um etnocentrismo muito grande. Hoje, como o irmão falou, às vezes são muitas ideologias que tem. Mas uma das coisas bem clássicas que a gente já observou, eu já observei muito, você também já observou. Por exemplo, eu já vi pessoas às vezes que pegam um texto, por exemplo, como o texto de Isaías 53, versículo 3, a seguir, que fala que Jesus, quando morreu na cruz, levou consigo as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Às vezes não é de maldade, presta atenção. Não é intencional. Não é intencional. Eu já vi pessoas, às vezes, pregando esse texto, dizendo que um homem ou uma mulher, servo de Deus, não pode ficar doente. E usa esse texto como base. Mas aí entra aquela questão, nós precisamos analisar o texto, o contexto antes e depois, que é conhecido até como método semiótico até. Nós vamos entender, então nós temos que pegar esse texto. Se eu pego um texto isolado, eu tenho um grande risco de, às vezes, formar uma grande heresia e matar um rebanho que está, às vezes, que está nos meus cuidados. Então, e inúmeras outras coisas que nós já vimos. Então, o importante de se estudar, de se dedicar à palavra de Deus é muito grande. Tem que ter esse desejo, essa vontade de crescer, porque, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus disse para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Então, nós vamos ministrar, vamos dizer assim, no evangelismo, nas missões, levando a palavra de Deus, nós vamos falar sobre pessoas, simples, pessoas humildes, pessoas também com conhecimento acadêmico. Então, nós vamos falar do Evangelho. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados a responder às pessoas que vêm até nós perguntar sobre a palavra ou sobre a nossa questão de fé. Então, temos que ter essa preparação. A gente tem que estar todo dia se preparando para essa questão. Bom, no meu ponto de vista, e aquilo que o irmão colocou para a gente foi muito bacana. Eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade que você me deu de vir até a sua casa. Que bacana, irmão. Ele abriu as portas da casa dele para nos receber. Com muito prazer, sempre. Para estar falando conosco aqui acerca do conhecimento e da palavra de Deus. Irmãos, um conselho que eu tenho para você que quer ser pregador, você que já é obreiro, você que está na sua igreja, irmão, estude. Estude. O tempo que você tem, estude, medite na palavra, corra atrás do conhecimento. O apóstolo Paulo falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, olha, quando você vier, traz para mim os livros, os pergaminhos, traz para mim os livros. Então, você observar, Paulo, ele estudava, pesquisava. Paulo tinha um conhecimento. E ele é interessante. Muito tremendo. Nós vamos chegar lá, hein? Estamos no caminho. Amém, meu querido? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. E outras oportunidades. Eu tenho nosso amigo Diácono Wendel. Rapaz, nós vamos estar falando sobre pregação. E o nível Tem um negócio forte aí. Tem um negócio forte aí. Mas que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E te indico, quer estudar, irmão? Quer aprender a palavra? Estude, aprenda, corra atrás dos seus objetivos. E Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.